Muito boa tarde, amigos da TV Vazealegre.com, do site vazealegre.com. Estamos aqui mais uma vez nesta terça-feira, hoje, mais uma tarde com vocês, para batermos um papo sobre assuntos interessantes que a gente considera importantes para a nossa sociedade. Hoje também, lamentavelmente, a exemplo da outra terça-feira, a gente vai se solidarizar com a família de algumas pessoas, alguns vazealegrenses que faleceram, vítimas de acidente. Isso lá em Recife, Pernambuco. Um faleceu na noite de ontem e hoje pela manhã, né? Mas os dois foram vítimas de acidente de moto. Os dois são dois crediaristas, o Raimundo Derlândio Almeida de Menezes, conhecido por Nanã, e o Gilce Raik Alves, né, que vinham de moto e bateram em um animal na pista, numa rodovia lá em Recife, e faleceram. Então, portanto, as famílias desses dois vazealegrenses, a gente se solidariza e pede que Deus conforte a família. E, portanto, hoje a gente vai falar de um tema que eu considero de suma importância, porque é um assunto que é mais comum do que aquilo que a gente imagina, e, infelizmente, não é um assunto bom, porque trata-se da questão de violência contra idosos, né? Quem já não ouviu falar de maus tratos a idosos, de idosos que têm seus direitos desrespeitados, né? São pessoas que geralmente, em sua grande maioria, até pela própria idade, não conseguem se defender, o que causa muito mais revolta ainda nas pessoas por saber que são pessoas que não têm condição muitas vezes de se defender. E, enfim, vivem em ambientes muitas vezes com pessoas da própria família que acabam gerando essa violência. E é sobre isso, sobre direitos, sobre o que fazer, sobre esses casos que a gente vai falar com o doutor César Gregório Júnior nesta tarde. Tudo bem? Tudo bem, Nonato? Boa tarde novamente, né? Fico feliz em estar aqui de novo. Não tão feliz pelo tema que nós vamos abordar hoje, infelizmente, né? Que isso é muito corriqueiro, mas vamos tentar fazer o nosso máximo para conscientização e problematização do tema, né? O tema de violência contra idosos, desrespeito aos direitos dos idosos é tão sério que foi preciso fazer um estatuto, né? Se bem que, na sua opinião, você que conhece a lei e tudo mais, você acha que é uma lei que pegou, um estatuto que é respeitado, a exemplo de outros que a gente não vê ser tratado com tanta como é que eu vou dizer, com tanta energia, né, com tanta seriedade. Porque a gente sabe que os números são grandes em relação à violência contra o idoso, mesmo com o estatuto. Com certeza. O Estatuto do Idoso ele veio no ano de 2003, né, como uma inovação de ser uma legislação muito boa, muito protetiva, para cuidar especialmente do idoso, aquele acima de 60 anos, e de fato ele é uma legislação que ela é muito bem aplicada. Talvez ela não seja tão aplicada justamente pela falta de conhecimento, coisas que nós vamos abordar aqui, mas ela é uma legislação que até pela sua matéria, até pelo seu íntimo, pelo seu âmago protecionista, ela foi uma matéria muito bem aceita, não houveram maiores, como é que eu posso dizer, não houveram maiores abstenções, não houveram maiores problemas, mas assim, que ainda precisa de muita atenção. Não por parte da legislação em si, da letra fria da lei, mas por parte da própria população em fazer cumprir os termos da lei, na vigilância, no cuidado junto ao idoso. Então, no geral, ela foi uma lei muito bem aceita e até muito bem recepcionada, por assim dizer, por nós juristas, né, que praticamos a lei todos os dias. Pronto, a lei diz assim que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar o idoso, né, absoluta prioridade, a questão dos seus direitos, direito à vida e tudo mais. Ou seja, não é necessário, já que é obrigação da comunidade e da sociedade, não é necessário que o idoso que está passando por dificuldades ou sofrendo algum tipo de violência, que apenas alguém da família denunciar. A comunidade é obrigada a fazê-lo se tiver conhecimento, não é isso? Isso. Ao idoso foi dado o mesmo tratamento que se dá aos infantes, às crianças, né? É um tratamento universal, ou seja, todos nós, toda a sociedade, o Estado, a máquina administrativa e os cidadãos em geral têm obrigação no cuidado aos idosos. Então, é um tratamento universal. Todos nós temos o dever de vigilância e cuidado para com os idosos. Então,
não necessariamente alguém da família que se encontra diante de tal situação, de um idoso sendo violentado, de um idoso sendo privado de seus direitos, tem por obrigação tão somente ir denunciar, mas toda a sociedade por um todo que tem esse dever de cuidar dos idosos. É complicado, né? Porque geralmente, quando o idoso está dentro de uma residência, embora muitas pessoas às vezes tenham conhecimento que ele não é bem tratado, muita gente tem medo, né? Tem medo. Mas aí pode ser responsabilizado por omissão, esse tipo de coisa, já que alguém da família que tem conhecimento, a lei trata dessa questão, de alguém que se omite. Pode ocorrer, porque assim, a lei, o Estatuto do Idoso, ela trouxe uma série de cláusulas penais dentro, uma série de artigos penais dentro da sua lei, e se eu não me engano, eu trouxe aqui uma pequena cola, né, porque a gente não consegue memorizar tudo, os núcleos do verbo, o que é isso? O verbo que faz você cometer o crime, ele é muito direcionado, ou seja, é deixar de prestar assistência, é se omitir, é ser negligente, é abandonar, entendeu? Então, assim, se trata muito de uma ação mais direta. Se você sabe que um idoso está sob maus cuidados, está sendo negligenciado no seu cuidado, diria eu acredito, não tenho certeza, que pode sim se caracterizar como uma omissão, até como uma negligência. Mas é mais um assunto moral, né? Você saber que está acontecendo uma violência contra o idoso e se calar. E ainda mais diante de todas as facilidades que foram feitas para ocorrer a denúncia, né? Hoje nós temos o Disque 100, que é um centro de apoio de direitos humanos justamente direcionado para a violência contra o idoso, que ele serve, você pode ligar anonimamente e você faz a denúncia e as autoridades responsáveis irão tomar conta do caso. Então, não custa nada você, mesmo diante de um abuso, você denunciar. Porque, às vezes, por mais que você ache, não vou denunciar e vai que não é nada e eu vou me complicar. Não vai. Não custa nada você denunciar mesmo assim, uma pessoa ir lá e auferir se o idoso está realmente ou não passando por situações complicadas e até vexatórias, né? Porque acredito eu que nós vamos falar aqui no momento oportuno, existem vários sinais que o idoso passa quando ele está sendo vítima de violência, assim como existem sinais que o próprio agressor também passa. Então, nós conscientizamos a população em relação a esses sinais, fica até mais fácil da pessoa passar a perceber, né? É complicado porque muitas vezes o idoso tem medo, né? Porque o agressor está dentro de casa, é uma pessoa próxima dele. Ele tem medo tanto de expor a pessoa, como tem medo de uma represália maior, se vier alguém na casa da pessoa. Quer dizer, é uma situação que deveria ser debatida mais, né? Que deveria ser incentivada mais. Com certeza. É uma situação que deveria ser levada como uma forma educativa, começando até talvez dentro das escolas. Para você ter ideia, na última pesquisa que foi feita agora em 2016, mais de 60% dos agressores são filhos das pessoas que são agredidas. Ou seja, o filho agredindo o pai ou a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó. Então, assim, esses idosos que são agredidos, ou eles têm medo, ou eles têm vergonha de serem a pessoa que está sendo agredida. Se sentem acuados e muitas vezes se sentem até como dependentes de forma tão única, tão vinculada, que a violência se torna como uma obrigação que eu tenho que aguentar. Que não é isso, que não é para ser assim. Então, não se deve ter medo, não se deve ter vergonha, tanto para o idoso como para a pessoa que sabe desse tipo de agressão. Não adianta você se calar diante de uma situação dessa e deixar uma pessoa que já viveu a vida todinha, já sofreu tanto durante a vida, já trabalhou, já viveu, já cuidou de casa, cuidou de filhos, ajudou no crescimento da nossa sociedade, e chegar no final da vida, que era para estar aproveitando, que era para estar curtindo os seus últimos anos da maneira mais pacífica e gozando possível, viver vítima de violência, né? É uma injustiça se calar diante disso. Existe algum levantamento que diga quais são os motivos mais comuns para a pessoa ser violenta com idosos? Algum interesse, alguma coisa, enfim? Existe. A maior parte é patrimonial.
A maior parte é o interesse patrimonial, que inclusive é crime. É muito comum, todo mundo sabe que isso acontece, de idosos que recebem aposentadoria ou pensão e são cuidados, entre aspas, né, pelos seus parentes, e esses parentes é que tomam total controle desse cartão para ir pegar no banco o dinheiro, né, que isso inclusive é crime. Tá no Estatuto do Idoso, deixa eu olhar aqui na minha cola, no artigo 104, que reter o cartão magnético e se aproveitar dos proventos daquele idoso, deixando ele em condição penúria, é crime. Gera reclusão, inclusive. Isso é para o neto, isso Pro é para neto, mãe. Aliás, isso é para o neto, isso é para mãe, se for mais idosa e tiver um filho mais idoso. Isso é para pro o filho que pega da cuidador, mãe do cuidador, pro enfim. cuidador, para qualquer pessoa que seja responsável por aquele idoso. Se ele se obter daquele cartão e pegar o dinheiro e direto ou indiretamente se aproveitar daquele dinheiro e o idoso começar a passar necessidade ou até viver um nível de vida mais baixo, é crime. A gente vê muito comum pessoas fazerem milhares de empréstimos no nome dos cartões dos idosos, o idoso acaba recebendo R$ 100, por exemplo, no final do mês, do tanto de empréstimo que tem no nome do cartão da pessoa, né, no banco, empréstimo já vinculado. E isso é errado. Até para os próprios bancos, esses bancos que emprestam, de empréstimo, deveria ter, eu não sei se tem, não é de meu conhecimento, uma forma de dupla verificação. O idoso não ir lá quase que coagido fazer um empréstimo, né? Inclusive, até comerciante que pratica isso, né? Ou seja, o idoso faz compras a prazo no mercantil do camarada, na venda lá, que ele vende produtos, dá para casa, e ele já tem o cartão, também é o crime, né? É um crime, com certeza. Não pode reter o cartão. Especialmente por parte de um comerciante, porque o comerciante, além dele não ter um vínculo ou familiar ou de cuidado com o idoso, ele vai reter aquele cartão impedindo que o idoso compre ou mantenha a sua vida normal com o dinheiro que ele depende. Então, é um crime muito grave, inclusive, que está disciplinado no Estatuto do Idoso, né? Pronto. Quais são os crimes assim mais comuns ou aqueles que estão na lei que são previstos com maior força, assim? Por exemplo, deixar de prestar assistência ao idoso, pegar o cartão do idoso. Quais os tipos de crimes que estão previstos em lei, que muita gente não sabe? Os crimes mais comuns previstos no Estatuto do Idoso é o de deixar de prestar assistência ao idoso, que gera uma reclusão, uma detenção de 6 meses a 1 ano, que é quando você dificulta o atendimento médico, você não permite que a pessoa tenha lazer, você deixa ela em condições subhumanas. Sai de casa e deixa só, Sai de casa, sabendo que ela está correndo risco. Sabendo que ela está correndo risco. Ou seja, você não mantém o cuidado necessário para o trato daquela pessoa. Outro é expor o perigo e a integridade tanto física, psíquica, moral. Ou seja, sou eu colocar o idoso em uma situação em que você sabe que ele vai se ferir de alguma forma, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja moralmente. Esse crime está no artigo 99, ele tem detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Ou seja, você fazendo o idoso passar por uma condição degradante, privando ele de bens básicos, de alimentação, de vestuário, de quaisquer coisas que levem uma vida digna, você está cometendo esse crime. Vale lembrar que todos esses crimes que eu estou citando aqui, eles têm causas de aumento de pena, agravantes, se resultar em lesão corporal, se resultar em morte, por exemplo. Então, tudo isso tem seus agravantes. Um dos crimes mais comuns, na verdade é o segundo mais comum, é o de apropriação de bens. O que é isso? O idoso tem a casa dele, e a pessoa se muda para lá, coloca o idoso lá para um quartinho lá atrás, e a casa fica sendo da pessoa. E aquele idoso fica vendo aquele cantinho, recluso, quase que privado da sociedade. Então, isso é uma apropriação de bens. Você pegar os proventos daquela pessoa, a pensão, o salário que ela ganha, a aposentadoria, por exemplo, é crime que é punido por reclusão de 1 a 4 anos. Ou seja, você vai preso diante dessa situação. E o mais comum
o crime que é o mais comum, dentre todos os crimes que estão elencados no Estatuto do Idoso, é justamente o de retenção do cartão magnético do banco, que é aquele que o idoso não tem nem acesso ao cartão, e a pessoa vai lá, pega o dinheiro no banco, do banco já gasta tudo e compra só qualquer coisinha, uma feirinha básica, uma coisinha para o idoso. Vale lembrar que o dinheiro da aposentadoria do idoso é destinado ao idoso, para vestuário, para lazer, para alimentação, para higiene. O que deve ser usado no restante é nos artifícios e nos instrumentos que você vai usar para cuidar do idoso. Você não pode haver uma disfunção, um desvio de dinheiro em você comprar coisas para vocês, enquanto cuidador, enquanto filho, que não vai ter a ver com o idoso. É crime, caracteriza como crime. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Geralmente é idoso que tem mais de um filho, tem 2, 3, enfim. E fica aquela confusão para ver quem vai cuidar. Todo mundo quer cuidar do cartão. Do cartão todo mundo quer cuidar. Em grande maioria dos casos quer cuidar do cartão. Isso, aí fica um acusando o outro, fica um dizendo que o outro só quer pegar o dinheiro e tudo mais. Aí, às vezes piora até o estado de saúde do idoso, porque vê aquele conflito, ele não sabe muito o que fazer. Aí a pessoa que se torna ali a pessoa que vai gerir a renda do idoso, é importante que ela tenha comprovantes daquilo que ela está gastando. Com certeza, com certeza. No caso dela ser acusada, ela ter como comprovar. Justamente, com certeza. Cai naquela máxima que a gente vem sempre dizendo em todos os programas. Quanto mais cuidado, melhor, né? Se você cuida de um idoso e você é acusado por seus irmãos, pela sociedade em si, de que você está com maus tratos, nada melhor do que você provar, através de documentação, que você não está. Então, se você faz a feira da casa, junte os comprovantes, os recibos. Se você compra roupa para ele, junte os recibos. Deixe tudo guardadinho, porque papel se guarda. Você tem a sua segurança diante da situação de você ser acusado, especialmente, como você mesmo falou, quando existe essa disputa pelo cartão, né? Porque geralmente, caso o idoso tenha azar, infelizmente isso acontece muito, existe a disputa pelo dinheiro, não é por cuidar dele. Feliz do idoso que tem ainda um filho ou dois que realmente gostem dos pais, dos avós, que vai realmente cuidar. É raro, mas acontece. É importante que, se tiver briga entre irmãos, né, entre a família, para ver quem vai cuidar do idoso, que alguém tente cobrar os direitos desse idoso, né? Que alguém tome a parte dele, ou seja, vá lutar por ele, né? Porque se for esperar por ele, coitado. Infelizmente, quem é o responsável por lutar por esse tipo de pessoas, vamos dizer assim, que no âmbito municipal é a ação social, né? Que existe até programas, existem o forró dos idosos, existem programas de oficinas e tudo mais. Então, se você não quiser ligar para o Disque 100, que é em âmbito nacional, procurar a ação social, fazer uma denúncia, ver se aquele idoso está sendo bem tratado, está sendo bem cuidado, se ele pode ser redirecionado para uma oficina, para um evento, para alguma coisa em que ele possa se beneficiar em sair de casa, em aproveitar, porque ficar dentro de casa, plantado, sem ter acesso à sociedade, faz piorar, né? Você, não só a saúde física, mas a cabeça também. Tem empresa que comete crime, César, por não gostar por não contratar idosos por causa da idade, mesmo que ele tenha condições de trabalho. Não, crime. Sim. É um crime de discriminação, assim como discriminação de raça, de opção sexual. É tanto que, para concursos públicos, é proibido no concurso público ter uma cláusula no edital especificando a idade. E, no advento da lei, especialmente do Estatuto do Idoso, já ficou como critério de desempate a idade. Ou seja, se dois candidatos ficarem empatados num concurso público, o que desempata é a idade. O mais velho fica com o cargo. Então, nenhum concurso público e muito menos um emprego pode haver discriminação por causa da idade. De forma alguma, é crime de discriminação. E o poder público já tenta melhorar isso, porque tem vagas exclusivas para idosos, né? Tem atendimento prioritário em hospitais. Justamente, são vários princípios que vieram do Estatuto do Idoso, que servem no dia a dia dos idosos, né? Os idosos têm atendimento preferencial em bancos, hospitais, filas de mercado e etc. Os idosos têm
é para ter, que isso não, muita gente não sabe disso, mas os idosos têm que ter desconto de 50% em ingressos para eventos de lazer, de recreação, jogos de futebol e etc. É proibida a discriminação de toda forma em questão de fila, ou seja, se existe a fila do banco e existe a fila, o caixa preferencial para idosos, nenhum jovem pode entrar ali enquanto tiver idoso. E outra também, uma inovação que pouca gente sabe, é que para viagens interestaduais, ou seja, entre estados, toda empresa de ônibus tem que destinar 2 cadeiras para idosos de forma gratuita. Ou seja, o idoso ele tem direito de viajar de forma gratuita em viagens interestaduais. Caso essas cadeiras já estejam ocupadas, o idoso com até 2 salários mínimos tem um direito de desconto de 50% no preço da sua passagem. Você citou anteriormente que há sinais de que um idoso pode estar sendo maltratado. Tanto o agressor emite sinais, muitas vezes inconscientemente, como o idoso também demonstra através de comportamento, de mancha no corpo. Como é que a pessoa pode verificar isso? Os sinais podem ser tanto físicos como os comportamentais, né? Físico é o mais simples de ver, entre aspas, questão de vermelhidões, roxos, machucados inesperados, que você tem que saber diferenciar entre, que é muito difícil, inclusive, entre um machucado de uma possível queda, de um acidente, pequeno acidente, para um de violência, né? A maioria do comportamento de fácil observação é mais no comportamento mesmo do idoso. Ou seja, se ele muda de humor, se ele mudou de humor, ficou uma pessoa mais triste, mais reclusa, se ele se sente visivelmente desconfortável quando a outra pessoa, suposta agressora, está no mesmo local que ele, se ele fica intimidado, se ele se coloca mais na defensiva, se, ao você fazer uma pergunta para o idoso, ele direciona o olhar para aquela pessoa antes de responder, quase como uma confirmação se eu posso ou não falar. Se, por exemplo, a pessoa, quando sai daquele cômodo, ela já se sente mais tranquila, o idoso já fica quase que leve. Se o idoso se apegou mais à família, por exemplo, se ele está... um neto chega, um filho chega e ele está mais carinhoso de forma quase que exagerada. Ele se sente mais protegido, mais certamente. protegido, justamente. E não pode dizer. Ele não pode dizer, mas ele meio que demonstra inconscientemente aquele amor, aquele apego. É quase um pedido de ajuda mesmo. Quase um pedido de ajuda, um grito de ajuda velado, né? E também se o idoso passa a se comportar de uma forma melancólica, se ele passar a dizer que não tem importância, que era melhor morrer logo, que, entendeu? Tipo assim, um comportamento quase que suicida, depressivo. Entendeu? São sinais quase que claros que esse idoso está sofrendo algum tipo de abuso. Não que, vale lembrar, não só necessariamente físico, mas que muitas vezes o psicológico e o moral doem às vezes até mais do que o físico. Eu imagino, então, que numa situação dessa, a gente percebendo alguns desses sinais, que não precisam ser todos, alguns deles já dão a entender que está acontecendo algo. É importante denunciar para que alguém possa verificar a questão, não é assim? Isso. É importante você, a partir do momento que você vê esse tipo de comportamento, existem grandes chances desse idoso estar sofrendo um abuso. Então, não custa nada você denunciar para que aquela situação do idoso seja averiguada. Porque mal não vai fazer. Você não vai praticar um mal em relação ao idoso em você denunciar para uma pessoa ir lá, para um assistente social ir lá, para um agente de saúde ir lá e ver como é que está sendo tratado, ver como é que está a situação bem direitinho, né? E da mesma forma, Nonato, pode existir, como você mesmo disse, no agressor, os sinais. Ou seja, se ele é uma pessoa que está, quando o idoso chega perto, ele fica muito irritado, extremamente estressado, se ele fica facilmente nervoso quando o idoso fala, se ele se reclama muito de estar cuidando do idoso,
Ele pode privar o idoso da presença de outras pessoas justamente por... Não, eu digo assim, pode ser um sinal, ou seja, ele evita que o idoso se relacione com outras pessoas. Justamente porque ele vai ter o medo do idoso falar o que ele está fazendo, né? Então é um sinal ele privar o idoso de outras pessoas, ele privar o idoso de tratamento, dificultar o idoso de ir num encontro, num grupo de ajuda, num evento, alguma coisa que faça o idoso permanecer ativo. Tudo isso leva a crer que aquela pessoa ela está praticando violência com o idoso. E vale lembrar que a violência, quando a gente fala, não é só necessariamente aquela violência escrachada, característica que se vê em novela, que se vê em filmes, não. Às vezes a violência são coisas que você está fazendo sem perceber. Que você deixa o seu avô, o seu pai, a sua mãe, o idoso da sua família triste, melancólico. Por muitas vezes você faz isso sem perceber, mas que você está tratando mal. Não adianta você velar, você esconder a sua ignorância e a sua falta de educação e a sua quase que violência em personalidade, não. Personalidade não é desculpa para tudo. Não é porque fulano é assim, ele é ignorantzão. Não. Ele tem a obrigação de cuidar. Na minha opinião, gritar, tratar mal, responder mal, não ter paciência, mas tudo violência. Tudo violência. Em relação ao idoso, tudo é violência. Com certeza, violência. Porque assim, aquela pessoa lhe criou. E se ela não tiver lhe criado, você for uma cuidadora, é pior, porque a você foi confiada a responsabilidade daquela pessoa. Então, a partir do momento que você trata um ser vulnerável, porque você idoso, você fica vulnerável. Você volta a ser quase que uma criança. Você tratar com desdenho, com violência, com ignorância, é um crime, é imoral, acima de tudo. E tem aquela história, né? Muitas vezes a pessoa vai dizer, cuida do idoso, dá banho, deixa ele quietinho ali no canto, mas não dá alimentação adequada. Também é um tipo de descuido. É um tipo de descuido, é um tipo de violência. Dá banho, deixa limpinho. Por mais que você deixe a pessoa, o idoso, externamente bem cuidado, cabelo penteado, limpo, cheiroso, mas o que está passando dentro da cabeça dele? O que é que tem no íntimo dele? O que é que ele está sentindo? O que é que ele está sentindo? Ele está feliz? Ele está triste? Ele está melancólico? Ele está apresentando sinais de que não está dando certo aquela sua criação? Porque o externo é só um aspecto. Porque não adianta estar bem fisicamente e psicologicamente emocionalmente você está mal, né? Não adianta. Às vezes não. É muito pior você estar psicologicamente ruim do que externamente, né? Muito bem. Então, que sugestão você dá então para quem está em casa que pode ter conhecimento em relação a algum tipo de maltrato com idoso? É denunciar no Disque 100, é procurar o direito dos idosos na ação social. O caminho é esse. Também não adianta ir para a casa da pessoa se não for uma situação drástica, de emergência, né? Ir lá discutir nada. É observar, perceber e tentar encaminhar uma denúncia. Com certeza. Né? É muito importante até você abordar isso, Donato, porque de forma alguma é cabível eu combater violência com mais violência. Então você pode até às vezes piorar a situação do idoso se você for tentar ir agir diretamente. Existem pessoas que são treinadas para isso, existem pessoas que estudaram a vida todinha para lidar com esse tipo de situação. Então, em primeiro lugar, Disque 100. Digita 100 ali no celular, rapidinho você é atendido, você faz a sua denúncia de forma anônima, não precisa se identificar, e você fez a sua obrigação como cidadão. Precisa, no mínimo, dar o endereço, né? Sim, claro, você vai passar as informações. Porque também não adianta, tem idoso na rua tal e não dá detalhes para a pessoa. Não, né? Claro. A própria pessoa que vai lhe atender, ela tem toda uma série de perguntas que ela vai fazer, que vai ajudar a ser, digamos, a ser direcionado àquele idoso, né? Caso você não queira ir, não queira ligar, não queira, acha que uma coisa em âmbito nacional não vai dar conta, então procure a ação social. Diga o que é que está acontecendo, peça para um agente de saúde dar uma olhada, peça para um assistente social dar uma olhada, porque nunca é demais o cuidado com o idoso, nunca é demais você prestar uma assistência para uma pessoa que você sabe que está precisando. Na dúvida, é melhor você ter seu espírito consciente, você ter seu eu satisfeito em ter feito, do que você ficar naquela dúvida, mas rapaz, eu poderia ter feito alguma coisa.
melhor do que estar na dúvida, né? Então, haja como cidadão, haja como humano acima de tudo e denuncie, não deixe, não se cale diante de uma violência tão banal que virou essa, né? Assim, uma coisa tão cruel, por E assim outra, dizer. só não envelhece quem morre cedo. Se você não morrer cedo, você vai envelhecer e você vai precisar de cuidados. Então é Justamente. importante que você faça o bem a quem hoje precisa, para quem sabe o destino lhe recompensa com alguém que possa cuidar de você também. Justamente. Né? Tem que lembrar acima de tudo que se hoje você está cuidando, amanhã você será cuidado, né? Então, você não vai querer isso para você. Se coloque no lugar dele. Você queria ser violentado da forma que você está violentando? Não. Então, se coloque no lugar das pessoas e sabe que um dia quem vai precisar é você. E você que é de uma família que sabe que o idoso é maltratado e você não faz nada, também, por cuidado, você pode se prejudicar, porque todo mundo pode ser enquadrado aí numa questão de omissão. Porque todo mundo sabe aí, ninguém diz nada, ninguém faz nada. Né? Com certeza, com Pronto. certeza. Então tá aí, pessoal. Conversamos com o Dr. César Gregório Júnior sobre direito dos idosos, maus tratos a idosos, e eu vou perguntar para ele onde é que ele está atendendo, que dias e horários. Eu estou atendendo na rua Juvenal Galeno, número 44, ali no escritório Divina Ribeiro Contabilidade. Eu tenho uma sala lá. Meu telefone é o 999950999 e o meu e-mail é contato.cesarjunior@hotmail.com. Vale lembrar que se você tem medo de qualquer coisa assim, ligue, pode procurar qualquer advogado, pode procurar qualquer pessoa que você conheça para abordar, para falar que você está diante daquela situação. O importante é você não se calar. Então, se você conhece, se você sabe que tem algum idoso passando por condição penosa, não necessariamente só violência física, mas violência psicológica e moral, denuncie, procure alguém. Não deixe esse fato se tornar banal na nossa sociedade, não. Muito bem, então tá aí. Muito obrigado, doutor César Gregório Júnior, pelas informações, pelos esclarecimentos. Na terça-feira que vem a gente volta com mais um tema aqui na tvvazealegre.com e desejo para vocês aí uma ótima tarde e a gente continua. A qualquer momento a gente volta para trazer mais informações, mais quadros aqui no nosso canal, tá? Obrigado por tudo, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Até mais.